Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um mapeamento para que vocês vejam eu entendendo as possibilidades para um determinado cliente. Esse cliente ele tem quadras de tênis e eu preciso criar um aplicativo para ele para poder fazer o gerenciamento dessas quadras, para que pessoas possam poder fazer alocação, os professores façam gerenciamento dos seus alunos, etc. Obviamente, eu não tenho todas as informações na minha cabeça previamente sobre como deve ser esse funcionamento, quais são ali as funcionalidades principais. Eu já dei aqui para o ChatGPT vários insumos de ideias que vieram na minha cabeça e eu vou começar a iterar com o chat, dizendo para ele, cara, eu acho que eu penso assim, você pensa assim, como é que a gente pode fazer isso? Meu objetivo final aqui é sair com uma proposta de orçamento, de cronograma, roadmap para esse cliente, como que eu vou entregar o projeto, quanto vai custar, qual vai ser a ordem de entrega. Isso aqui é uma coisa que vocês conseguem fazer aí para os clientes de vocês, para os projetos de vocês, ou até mesmo para o projeto de vocês quando vocês estiverem fazendo alguma coisa. Esse tipo de validação aqui com o ChatGPT. Vou explodir na tela para vocês verem. Ou Cloud, enfim. Então eu passei ali uma série de informações já. E agora ele, ó, vamos estruturar isso como uma proposta real de software. A ideia é dividir em visão de sistema, fases do produto, MVP, para depois expandir, funcionalidades detalhadas, perfis de usuário, qual a arquitetura e tecnologia explicada de forma simples para o cliente, qual o cronograma de entrega, o modelo de preço, como que vai ser esse protótipo ali para o cara poder enxergar um pouco mais sobre como vai ser o sistema, possíveis futuras receitas para ele. Então eu já trago também propostas aqui de negócio, de como que esse sistema também gera ali mais dinheiro, gera mais lucro, receita para esse cara. Então eu tenho uma visão de sistema, o chat já me traz aqui algumas ah, possibilidades. Qual que é o objetivo? Permitir que clientes reservem quadras, permitir que professores gerenciem aulas, beleza? Administração controle a agenda e pagamentos, prepara o sistema para expansões futuras. Isso é muito importante. Se você já tem algumas ideias, já fale para ele. Então, eu já falei que pode ser que no futuro tenha uma academia, que tenha um bar, que tenha uma catraca facial. Já traga esses insumos para que toda a estrutura já seja pensada. Isso aqui, se a gente vai construir uma casa do zero, se você sabe que pretende ter filhos ou seus filhos terão netos, você quer ter um quarto a mais no futuro para acoplar alguma dessas pessoas, ok? Se você no futuro quer colocar uma piscina, você já deixa de alguma forma ali no seu quintal pré-preparado para isso. Minimamente você vai deixar o espaço, ou se você conseguir avançar um pouco mais, você já pode deixar talvez um pouco da estrutura hidráulica, enfim. Você já pode sempre trazer possibilidades de coisas que estão previstas. Isso ajuda muito quando você está construindo um sistema. O sistema terá aplicativo e versão web para alunos, painel administrativo, painel para professores, ok? Quais são as fases do produto? O MVP, três funcionalidades principais. Sempre que a gente fala de MVP, a gente está falando em média de 3 a 5 funcionalidades principais. Essas funcionalidades garantem que o sistema funcione, comece a gerar valor e que já seja possível utilizar isso atingindo o objetivo que está lá na fase 1. Lógico, melhorias sempre ocorrerão, funcionalidades novas sempre virão, mas você tem que ter aqui um ponto de partida. Isso inclui cadastro de usuários, reserva de quadras, gestão de agenda, bloqueio automático de horários, gestão de professores, painel administrativo. Já resolve 90% do problema atual. Fase 2, pagamento e experiência, pagamentos dentro do app. Então, por que que isso é fase 2? Hoje, se eu precisar rodar esse sistema e as pessoas precisarem pagar, elas podem pagar lá na recepção, pode pagar mandando Pix para o dono, alguma coisa assim. Não impede que o sistema funcione se eu não tiver um pagamento em app, tá? Então, por isso, eu deixo isso a princípio aqui na fase 2. Compra de aulas, carteira de créditos. Eu simplesmente posso falar que hoje a quadra está lá, se você quiser, é R$ 200. Beleza, faz o Pix. No futuro eu posso ter um sistema de créditos. As pessoas compram créditos e vão ali pegando aulas, pega
aluguel de quadra, pega produto, sobra crédito e por aí vai, beleza? Posso ter ali histórico, um monte de coisas. Fase 3, automação, consumo no bar, comandos digitais, ranking, torneios, convite para as partidas. Tá vendo que nada disso por enquanto é mandatório para o nosso sistema? E aqui, ó, ele já me trouxe então umas possibilidades de fase até 4, ok? Quais são as funcionalidades ali no começo? O usuário pode criar uma conta, cadastrar foto, cadastrar nível de jogo, adicionar métodos de pagamento, ver histórico. Beleza. Isso aqui, ó, se eu quisesse, eu já poderia tirar. Não tem necessidade nenhuma. Qual é o fluxo que vai acontecer ali, a experiência? O usuário abre o app, seleciona data, horário, quadra, verifica a disponibilidade, confirma a reserva e opcional de pagamento. Então, eu trouxe aqui, ó, todo como vai funcionar o nosso sistema. Partezinha de arquitetura já vai trazer um pouco mais de que o aplicativo tem que ter autenticação, backup, banco de dados seguro, preparado para milhares de usuários, pagamento online, integrações futuras. Qual é o cronograma de desenvolvimento? Então, como eu estou criando aqui uma proposta para o meu cliente, eu preciso dizer para ele, cara, na semana 1 eu te entrego tal coisa. Você valida, testa, enquanto eu estou desenvolvendo aqui ó, as coisas da semana 2, 3 e 4. Estou tirando as suas dúvidas, estou deixando você testar enquanto isso. E aí depois eu tenho aqui, ó, construção do MVP, na semana 2 a 4, que já é alguns entregáveis mesmo. Isso aqui vai permitir ali o cliente ir testando. Semana 5, semana 6, aproximadamente 45 dias. Acho que ficou bem factível aqui esse plano de desenvolvimento. Tá dentro do previsto do que eu tinha falado para ele, que é a expectativa do cliente. É um tempo que dá para você executar aqui, para você criar, para você ajustar, testar. E ele me trouxe aqui propostas de modelo de preço. Algo que funciona bem comercialmente, opção A, projeto fechado, desenvolvimento completo, de 25 mil a 40 mil, dependendo do nível do sistema. E uma opção B, por exemplo, setup mais mensalidade, o melhor modelo, um setup inicial de 12 mil a 18 mil com a mensalidade de 800 a 1.500 reais. Inclui servidor, manutenção, melhorias. Opção C, revenue share, que é ali um setup menor, 8 mil, mais 5% das reservas feitas no app. Cara, são 3 opções aqui extremamente boas. Uma delas você tem aqui um bolo maior diretamente na sua conta. Você vai dividir isso aqui, por exemplo, 50% na entrada, 50% na saída, ou 30% para você poder começar, depois você quebra de novo mais depois de algumas entregas, 30%, depois finaliza. Desta forma que é legal também, você garante que ali todos os meses você está colocando um valor no bolso e você está cuidando do sistema do cliente. E o revenue share, se estoura o sistema do cara, vamos supor que dê 100 mil reais aqui em reservas feitas no app, beleza? Você ganhou ali 5 mil reais, mais os 8, e aí você vai somando, só que você tem um contrato aqui, por exemplo, de 5 anos. Então, são possibilidades que você tem que pensar um pouquinho sobre como você quer trabalhar. Você quer ficar recebendo 5% das reservas ali todo mês, todo ano? Durante quanto tempo? Faz sentido para você? Você tem a possibilidade ou não de ficar cuidando desse sistema? E faz sentido você ficar ganhando ali essa mensalidade para poder ter esse cuidado? Não, pô, só quero pegar, entregar, é pronto e vou embora. Ok, tá aqui. Beleza? Como seria um protótipo navegável? Antes de desenvolver, é muito bom mostrar o protótipo. Funciona muito bem. Figma, Lovable ou Framer. Você pode mostrar a tela inicial, escolher a quadra, escolher horário, confirmar a reserva. E isso ajuda muito a fechar o contrato. Hoje, principalmente com essas plataformas de prototipação rápida, como o Lovable, agora com o próprio Cloud, também acredito que dê para chegar alguma coisinha aqui. Você pode chegar já na sua apresentação ali, na sua call de apresentação, mostrando para o cliente alguma coisa já que ele consiga visualizar. Na ideia dele, ele tem uma coisa um pouco formatada na cabeça, mas ele não viu aquilo. Se você tangibiliza e mostra para ele um pouco realmente do que se trata, é muito mais fácil dele falar, pô, beleza, é isso aí mesmo. Ou até mesmo te corrigir. Não, cara, seu entendimento não tá legal, seu entendimento foi para um outro lado, gostei da sua proposta, da sua ousadia aqui de trazer
uma navegação, mas não é isso. Vamos tentar fazer esses ajustes. Faz com que você não erre no desenvolvimento. Obviamente, você tem etapas aqui ainda até você iniciar o desenvolvimento. Tanto é que a semana 1, se eu não me engano, é sobre planejamento, ó. Definição das regras, fluxo, design do sistema, tá? Mas quando você leva um protótipo, as suas chances de fechar são muito, muito, muito maiores. Beleza? Funcionalidades futuras que valorizam o projeto. Essas são ouros para vender visão. Ranking de jogadores, matchmaking, torneios, academia, bar, controle de acesso. Então você já pode levar dentro da sua proposta quais são funcionalidades futuras. Isso aqui te ajuda a mostrar para o cliente que você tem uma visão de negócio, que você está disposto a jogar o jogo junto com ele por mais tempo e falar para ele assim, cara, beleza, se o seu negócio fluir, eu estou aqui ainda e eu vou fazer o restante. A gente vai amarrar isso em um novo contrato com um novo valor, ou já estou te passando aqui quebradinho. Esse começo custa tanto, esse restante custa mais tanto. Então, é bom você já colocar sempre próximos passos, beleza? Receita potencial para o cliente. Aqui você ajuda ele, logo depois que você apresentou uma proposta, falar assim, cara, peraí, não vai só sair do seu bolso, vai entrar também. Por mais que o cliente, se ele te pediu um negócio, uma proposta de um sistema, ele já tem noção de que é para ou economizar alguma coisa, ou para ganhar, gerar lucro, receita ali, fazer vendas, ele pode não estar conseguindo mensurar e avaliar isso da melhor forma. Se você ajuda ele a ver isso, a facilidade dele falar, cara, estou investindo X para retorno de Y, fica muito mais fácil. Então, se ele tiver 8 quadras, preço médio de R$ 80 a hora, que está muito barato isso aqui, minimamente 100, 120, R$ 150, eu acredito. Se rodar 8 horas por dia, pô, beleza. Aí aqui talvez o GPT já pegou um pouco pesado. 8 horas por dia é não sei, né? 8 quadras com 8 horas em cada uma, pancada. R$ 5.000 por dia. 30 dias, 153 mil por mês. Então aqui você também tem que ter uma visão de negócio. Eu tô olhando aqui já e eu vejo duas coisas. O preço médio está baixo, tem que ser mais alto, mas 8 horas por dia em 8 quadras é muita coisa, tá? Então vamos supor assim, ó, aluga às 7 da manhã, às 8 da manhã e a galera tem que ir pro trampo, tá bom? Foram 2 horas. De tarde, cara, é um ou outro ali que tem um pouco mais de disponibilidade que vai pegar, beleza, uma pessoa chegou lá e alugou às 2 da tarde, a gente tem 3 horas locadas já, tá? Chegou no finalzinho da noite ali, o pessoal pega das 7 e às 8. Depois disso, o pessoal vai ficar com suas famílias, vai jantar e tal, beleza. Deu 5 horas locadas. Só que dessas 8 quadras, nestes mesmos horários, são os horários que podem estar acontecendo aulas, a não ser que o seu negócio seja somente aqui de locação. Então, eu vou pegar 4 quadras para locação, 4 quadras para aula para ficar mais tangível. Então, a minha conta ela fica um pouquinho diferente aqui, ó. A minha conta eu fiquei com 5 horas, correto? Por quadra, então são 5 horas vezes 4 quadras, que as outras vão estar dando aula, vezes 100, tá? 100 é justo no valor do aluguel. Tô falando de R$ 2.000 por dia. Não é todo dia que isso vai acontecer. A gente sabe que na maioria dos negócios a gente pode considerar que de 30 dias, 24 vão operacionalizar ali da melhor forma. Ah, Caio, mas aí a gente tem sábado e domingo que dá para ter muito mais locações, etc. Beleza, você tem que fazer um balanço médio aqui, realmente não é tão simples essa conta. Mas vamos ser um pouco mais conservadores e vamos dizer que durante 15 dias a gente tem exatamente esta situação acontecendo, tá? Então eu tô falando de R$ 30.000. Bom, pode ser isso, pode não ser, mas já é muito melhor ali do que 153 mil, que eu acho que estava um pouco fora da casinha. Posso falar de 2.000 aqui, vezes 20, 40 mil. Tá? Então, é muito relativo. É relativo você pensar que
Toda segunda-feira, por exemplo, você vai ter 5 aluguéis para 4 quadras. O lugar tem que ser bom. O lugar tem que ser bom para poder fazer isso aí, tá? Então, por isso que você puxa de um lado, tira um pouquinho no outro, para você chegar ali numa coisa um pouco mais tangível, tá? Coloque esses números, coloque 2, 3 cenários ali, seja coerente. Como você pode fazer isso rápido? Hoje em dia, né, o ChatGPT tá falando aqui, ó, Vibe Code, front-end no Lovable, um back-end no Supabase, pagamentos Stripe, Mercado Pago, autenticação com Supabase. Permite construir o MVP muito rápido. Como eu recomendo você vender? Estratégia simples, mostre protótipo, roadmap, preço. Aumenta a chance de fechar. Se quiser, posso te entregar o PRD, wireframes, tal. Então, estou te mostrando aqui que o ChatGPT consegue te ajudar a direcionar como é que você monta uma proposta de negócio, um modelo aqui para você levar ali para esse cliente. Um pouco agora é relacionado principalmente a você fazer as suas análises, para você fazer as suas críticas aqui com relação ao que foi dito. Se você trouxe informações no começo, antes de começar, tudo isso ajudou a chegar em algo um pouquinho melhor. E agora é você iterar, você falar para ele, cara, acho que essas contas suas não estão boas. Talvez a gente tenha que considerar esse ponto, esse, refaça. Quando você me disse que o MVP serão essas 3 funcionalidades, mas eu pensei que essa aqui precisa muito ter. Essa aqui, se não tiver, não faz sentido. O GPT talvez não possa ter trazido algo que você, com o seu feeling, também pensou. Pô, Caio, eu não tenho nenhum tipo de expertise aqui. É sobre venda de. É um aplicativo para coisas ali de fazenda, de não sei o que. Cara, tenta dar uma estudadinha, tenta pesquisar. Com o chat GPT hoje, você consegue falar assim, cara, como é que funciona aí a questão de fertilizantes para fazenda? O que que é? Para que funciona? Como é que armazena? Como é que distribui? Como é que aplica? Tá bom, então se eu tivesse que ter um aplicativo aqui que controla a quantidade disso com cronograma, não sei o que foi o que o meu cliente pediu. O que que ele está querendo? Qual dor isso resolve? Ele me falou que o problema dele é esse. Como é que se liga aqui a nossa solução? Então vai perguntando, de fato, o chat GPT, né, ele é um chat, é conversacional, vai fazendo esses tipos de pergunta. Não pega somente, manda aqui e fala assim, ah, tá bom, tomei. Aí você pega, monta a apresentação com o que ele disse sem criticar nada. Não faça isso. Isso pode te deixar totalmente vendido na hora da apresentação, por você não ter os insumos, não ter os argumentos suficientes. Então, espero que isso aqui te ajude a ter um norte. A partir daqui, o que que eu faria? Algumas possibilidades. Pode usar um Cloud, pode usar um Manus para você poder gerar uma apresentação. O Gama App também, gerar uma apresentação. Perguntar aqui para o GPT essa ordem, né? Tendo o storytelling para você abrir e fechar ali a reunião, quebrando as objeções, gerando valor, abrindo depois para um espaço de dúvidas. Então você fez uma apresentação, se você puder, leve um protótipo, faça no Cloud, faça no Replit, V0, Lovable, simplesmente para que o cliente veja, né? Obviamente você não tem que deixar isso robusto ao ponto do cara falar, pô, é tão fácil assim, você fez em um dia, que era o prazo aqui de você fazer sua proposta, tá pronto? Não, você trouxe ali a casca do negócio só, tá? Então, apresentação, protótipo e estudo, né? Antes de tudo isso, estudo, entendimento, e aí você vai para reunião, para call de apresentação. Pô, Caio, não sei o que eu vou fazer lá, como é que eu vou falar, como eu vou fazer isso. Você pode também pedir ajuda aqui pro GPT. Pô, me ajuda a me preparar, quais perguntas você me faria? Qual é uma ordem lógica de apresentação? Exemplo, 2 pedidos. Me dê uma ordem lógica para que eu faça a apresentação para o cliente. 5 tópicos. Me faça 5 perguntas que o cliente pode me fazer.
Isso aqui já vai te ajudar a ir com mais insumos. Ordem lógica para apresentar a proposta. Problema, visão do sistema, demonstração do funcionamento, evolução futura do sistema, investimento e cronograma. Bum! Fecha a apresentação. Perguntas que o cliente provavelmente vai fazer. Quanto tempo leva para ficar pronto? Isso vai funcionar com o aplicativo na Apple Store? Cara, isso aqui sempre acontece isso. Se o sistema cair ou der problema, quem resolve? Sempre, sempre, sempre. Depois dá para adicionar mais coisas. Legal também. Como funciona o pagamento das quadras. Então você já vai um pouco mais preparado. Combinado? Aulinha um pouquinho. Aulinha não, né? Não é uma aula, é só um vídeo de instrução aqui, falando um pouco mais sobre negócios, falando um pouco mais sobre business. Tenho bastante pessoas que me procuram falando como que eu faço hoje as minhas, desde as prospecções, né, mas as apresentações dos sistemas que eu quero entregar, as propostas, como que eu penso nos projetos. Eu trouxe de uma forma um pouco mais macro aqui, para que o vídeo não fique absolutamente extremo, de como é o meu processo, e em oportunidade futura a gente pode destrinchar tudo isso com muito mais detalhes. Espero que você tenha gostado, mas principalmente espero muito que você aplique isso no seu dia a dia, nos seus processos, e você comece a gerar vendas todos os dias dos seus projetos. Forte abraço.